Abrindo as Escrituras. Um canal onde você encontra consolo, exortação e encorajamento, tendo como fonte a palavra de Deus. Com o pastor Vander. Olá, graça e paz. Você já ouviu falar dos 7 castiçais de ouro e Jesus andando entre os 7 castiçais de ouro? O texto encontra-se em Apocalipse 1, versículo 13. Diz assim: 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. O que isso significa? É o que nós vamos meditar hoje. Esse que aparece com um manto de ouro é o próprio Senhor Jesus se apresentando como um sumo sacerdote. Quando nós lemos a função dos sacerdotes no Antigo Testamento, nós encontramos o seguinte: é o candelabro que fica na tenda do encontro, em frente à cortina interna que protege a arca da aliança. Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para vocês. Deve ser cumprida de geração em geração. Arão e os sacerdotes manterão sempre em ordem, na presença do Senhor, as lâmpadas do candelabro de ouro puro. Levítico capítulo 24, versículos 3 e 4. Perceba que a responsabilidade de manter as lâmpadas acesas eram tanto do sumo sacerdote quanto dos sacerdotes? Pois bem, os cristãos são os sacerdotes que, juntamente em comunhão com Cristo, deve se encarregar de manter as lâmpadas acesas. Cristo, no meio dos castiçais, parece estar conferindo as condições das lâmpadas, pois é assim que ele apresenta diante das 7 igrejas. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 2. Ele confere o trabalho dos sacerdotes, que no contexto do Apocalipse e as 7 estrelas, que são os líderes ou pastores, e também os demais cristãos. Paulo, escrevendo a respeito, diz assim: a carta a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis para preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. O texto se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 7 e também versículo de número 11 ao 13. Primeiro, Paulo cita os ministérios e depois os demais, como segue. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Efésios, capítulo 4, versículo de número 16. Ainda em Efésios 5, versículo 8 ao 11, encontramos: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro.
Procurem descobrir o que agrada ao Senhor e não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação expondo-o à luz. Assim, manter nossa vida como filhos da luz é o dever de todo cristão. No entanto, assim como as igrejas tinham suas falhas, não é diferente conosco. Estamos cientes de nossas responsabilidades e precisamos cuidar em realizá-las da melhor forma para o Senhor. Os candelabros de ouro, para alguns intérpretes, são símbolos do poder divino, que neste caso reveste a Igreja de Cristo, o poder do Espírito Santo. O que mantém a luz de Cristo na vida do crente é a presença do seu Espírito. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4, versículo 5. O número 7 pode significar a perfeição, e essa perfeição da igreja se encontra em Cristo. Mas cada cristão deve buscar pela maturidade espiritual, ou seja, crescimento na fé. A busca pela perfeição deve ser alvo de todo o cristão salvo. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o alvo final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para a qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Cristo vestia-se de um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. Essa é a veste sacerdotal. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Na cabeça, cabelos eram brancos como lã, e a neve aponta para a maturidade ou sabedoria, pois os cabelos brancos mostram a maturidade adquirida com o tempo pelas experiências. Geralmente é o que espera dos homens. Entretanto, com Cristo é diferente, haja vista ser ele antes de todas as coisas. Não precisou do tempo para adquiri-la, uma vez que a sabedoria está inata à sua própria personalidade. Os olhos como chama de fogo demonstram que nada lhe escapa ao seu conhecimento. Nenhum pecado lhe é oculto, e um dia tudo será revelado e julgado com justiça. Na mão direita tinha 7 estrelas. Enquanto ele guardava os fiéis, está pronto para punir os rebeldes, com a espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Não podemos nos esquecer da fala do profeta Malaquias, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes, os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Malaquias, capítulo 4, versículos de número 1 e 2. O dia do julgamento pode causar medo e muitas pessoas, em razão disso, muitos evitam ler o livro do Apocalipse, visto que, como é possível perceber, a maior parte fala do juízo de Deus e do julgamento divino. No entanto, os cristãos verdadeiros não devem temer esse momento. Diz assim a palavra do Senhor: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Diante da visão, João teve medo, e a resposta do Senhor foi: não tenha medo. Todo cristão experimenta o medo em algum momento. Alguns, quando leem o Apocalipse, sentem medo. Outros não leem por medo, mas
O que Jesus disse sobre essa postura? Diz assim: portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levante-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Cristo não quer que seus servos estejam com medo diante dos fatos, mas confiantes nas promessas. A confiança está relacionada à fé. Então, mantenha-se firmes na fé, confiantes naquele que nos chamou para a vitória e não para a derrota. Que Deus abençoe a todos nós. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, que o Senhor possa contemplar a todos que tiveram a oportunidade de ouvir essa pequena mensagem. Que o Senhor possa nos ajudar a manter a nossa vida, Senhor, na forma que o Senhor requer de cada um de nós. Como filhos da luz, possamos andar em conformidade com a Tua palavra e não nos conformarmos com o mundo que se afasta cada vez mais daquilo que é a razão do Senhor, daquilo que é a vontade do Senhor. Que possamos cumprir o conselho de Paulo ao escrever a sua carta. Querido Deus, nos ajude a não nos conformarmos com esse mundo, mas ofertarmos a Ti um culto racional, uma vida de sacrifício devotada ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Precisamos da Tua graça para vivermos em conformidade com a Tua vontade. Assim oramos, em nome de Jesus. Se você se sentiu edificado com essas palavras, não esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar e fazendo assim você estará nos ajudando a levar a bênção do Senhor aos demais necessitados. Desde já agradecemos e deixamos o nosso abraço.